Bom, que todo BPO ou a grande maioria dos BPOs são pão duros, muquiranas e mão de vacas, eles não vão querer gastar dinheiro com RPs caros no começo da jornada. E talvez esse vídeo seja para você, porque aqui a gente vai tentar, na prática, de maneira bastante leiga, criar um RP financeiro, um sistema financeiro. Sim, você escutou muito bem. A gente vai tentar criar um sistema financeiro simples para que você possa tocar pequenas contas, o próprio financeiro da sua empresa, da sua casa ou de algum cliente MEI, por exemplo. Então você pode criar algumas frentes de trabalho para poder trabalhar. A gente vai mostrar algumas ferramentas, então a gente vai introduzir o cloud para poder criar o pensamento por trás. A gente vai utilizar o Lovable da maneira gratuita, todos os aplicativos gratuitos. E a gente ainda vai fazer uma brincadeira numa planilha de Excel, e este vai ser o vídeo de hoje, então segue para o vídeo. Então, seguindo aqui para o vídeo, o que que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Basicamente é o seguinte, eu entrei no Cloud, aplicativo do Cloud, né? Vamos dizer assim que eu pedi para ele, eu gravei um áudio perguntando para ele assim, olha, eu preciso criar um sistema financeiro ERP simples, prático, onde eu controle categorias do meu dia a dia, contas a pagar, contas a receber, coisas que eu posso projetar daqui para frente, né? E eu preciso fazer isso numa visão bastante estruturada e que eu possa colocar no logo, criar o sistema. Ele entendeu, ser a primeira vez que a gente está negociando com o Cláudio aqui, abrir a conta agora, primeira conversa, ele entendeu que deveria fazer algo aqui dentro. Então ele criou um RP financeiro dentro do Pop Cloud. Olha, interessante. Pode gerar aqui um aplicativo, ó, vou mostrar aqui para vocês, que tem uma visão geral, tem lançamentos, projeções e categorias. Ele vai construindo de maneira bastante prática. Achei interessante, leva alguns minutos para fazer, mas nada muito espantoso. Eu perguntei, tá, como é que eu utilizo esse sistema financeiro aqui dentro? E eu quero criar um prompt para colocar no Lovable, que é a outra ferramenta que a gente vai utilizar para poder criar esse RP. Ele falou o seguinte assim, ó, você tem duas opções, você pode usar aqui um artefato e não vai salvar as informações, não é isso que eu quero. E a segunda é recriar dentro do Lovable e eu vou te dar um prompt. Eu falei, beleza, me dá o prompt do Lovable, eu copio esse prompt e eu quero agora também utilizar aqui dentro, o que que eu preciso fazer? Então ele criou um artefato, ele foi me explicando como deve utilizar para que eu crie e utilize aqui dentro. Então aqui veja que a gente tem 2 cenários, eu posso utilizar o aplicativo dentro do próprio cloud ou eu posso utilizar criando uma ferramenta externa. Então seguindo a nossa cadeia aqui, eu vou pegar esse prompt, vou jogar dentro do Lovable e vou criar dentro do Lovable. Primeiro passo. Segundo passo, vou voltar aqui dentro e vou utilizar dentro do cloud. E terceiro passo, eu vou usar e criar dentro de uma planilha financeira, certo? Dentro de um Excel da vida. Então, peguei esse prompt, entrei no Lovable. Para quem não conhece o Lovable, vou colocar aqui o Lovable. Lovable. Você vai abrir o Lovable, vai criar uma conta. Eu criei uma conta gratuita do zero. Vai aparecer esse layout aqui para vocês, ó, com essas informações aqui do lado. O que que você gostaria de fazer? Algo muito simples, gratuito. Eu fui lá no meu prompt do Lovable, né? Eu cliquei aqui no prompt, no Cloud. Copiei todo esse prompt, que ele me trouxe toda a ideia, ou seja, o que que você precisa entender aqui? Você entra no aplicativo de inteligência generalizada, fala para ele o que que você quer e vai refinando. Olha, me dê um prompt, eu quero ajustar isso, eu quero ajustar aquilo. Ele vai te entregar mastigado de uma forma que a outra inteligência, que é o Lobo, vai entender. E aí você economiza tokens, você economiza créditos. As ferramentas gratuitas, elas te dão um limite. Então, para você não gastar tempo pensando lá dentro, pensa fora, com outra ferramenta te auxiliando, pega o suco, a nata daquelas informações e joga para o Lovable fazer. Então, eu peguei esse prompt, que está aqui, certo? Peguei esse prompt e joguei no Lovable e pedi para ele fazer. E ele fez isso aqui, ó. Ele criou um aplicativo, certo? Passei o prompt, que é aqui do lado, ele criou um RP com 4 abas e rotas geradas dos sistemas e tal, beleza. Eu posso clicar aqui no preview, né, para poder ver como é que funciona. Deixa eu ver se esse botão aqui, ó, URL. Continuar. Público, continuar,
Continuar, vou publicar aqui, ó, publicar. Ele vai publicar. Vamos ver isso aqui um pouco na prática funcionando para a gente testar. Então, eu botei aqui para publicar. Ele está gerando a publicação. Só mandei o prompt, não fiz ajuste, não fiz nada. Claro que você pode fazer esses ajustes, é necessário, mas para o que a gente quer aqui de exemplificar, é bem tranquilo. Está vendo aqui algumas informações. Tente corrigir tudo gratuitamente. Ele viu ali um erro, ele está corrigindo os erros, ele faz essas categorias. O aplicativo ficou muito interessante, ó, finanças, controle pessoal, visão geral, lançamentos, projeções, ó, botõezinhos simples. Ele está pensando, certo? E aqui é aquilo, né? Ele está analisando SEO. Deixa eu ver se eu consigo. Até a visão do aplicativo também, ó. Você pode ver uma visão mobile. Você clica aqui em cima, você muda a visão, tá vendo? E aqui, eu não entendo muito, é a primeira vez que eu estou mexendo a fundo. Beleza. Então vamos ver se publicou. Vou copiar aqui, ó, fluxo de equilíbrio constante. Ele criou meu aplicativo. Olha só que legal. Vou diminuir aqui minha visão para que vocês possam ver comigo esse aplicativo. Tem despesas, receitas, saldo atual, projetado a receber e a pagar. Próximos a pagar e receber. Controle de finanças, visão geral, lançamentos. Vamos criar um lançamento aqui. Vamos colocar aluguel. Aluguel. Qual que é o valor desse aluguel? Vou colocar aqui a 1.800. Qual que é a data de pagamento desse aluguel? Vamos colocar aqui todo dia 15. Tipo de despesa. É despesa, não é receita. Status pendente. Categoria. Não tem categorias, então a gente tem que criar as categorias. Então eu vou colocar uma categoria aqui, ó, comercial. Uma despesa, vou adicionar. Eu vou colocar aqui moradia. Adicionar. Vou colocar aqui software. Não, vou colocar sistemas. Que a gente vai estar pagando sistemas. Adicionar. Vou colocar aqui uma receita. Vou colocar aqui salário. Eu vou criar aqui uma receita adicional. Ou seja, você vai criando o seu plano de categorias. Se você tiver na dúvida, basta pedir para uma inteligência, ele te ajuda a criar. Volto aqui para os lançamentos e vou tentar colocar aluguel novamente. Ó, aluguel, valor 1.800, a data vai ser no dia 15, é uma despesa, situação pendente, eu ainda não paguei, categoria comercial, porque é aluguel comercial aqui do escritório, vou adicionar. Então, já coloquei aqui, eu vou colocar agora aqui luz, valor, eu vou colocar R$ 500 por mês, data de pagamento sempre no dia 20, é uma despesa, está pendente e a categoria também é comercial. Vou colocar aqui, por exemplo, a assinatura do Cloud. Cloud IA. AI. Assinatura, R$ 110. Data de pagamento, o programa para o dia 20, né? Para ficar mais prático. Pendente, despesa, sistemas. Adicionar. Adicionar lançamento. Ixi, ele deu uma travada agora. Adicionou. Luz, aluguel, Cloud IA, sistemas. O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma receita? Salário. O valor do seu salário, 3.200. Digamos que seja isso. Então é uma receita e aqui a gente põe salário e adicionar. Veja que de maneira muito simples a gente vai organizando o nosso dia a dia, as coisas que nós temos. A gente pode ver as projeções, né? Então entradas pendentes 3.200, saídas pendentes 2.400. Nossa. E as categorias. Visão geral. Olha só que legal. Ele já me traz o saldo atual da minha conta, está zerado. Projetado 790, a receber 3.200, a pagar 2.410. E aqui ele vai me dando as categorias, as despesas por categorias, sistemas, sem categoria, comercial, aluguel, paguei, não paguei, eu posso colocar que paguei, ó. Posso clicando que paguei, ele já contabiliza que paguei, então meu saldo está 2.400 negativo. Ou seja, aqui você consegue ter algo muito simples, muito prático, criado de maneira muito simplória, mas que funciona.
Imagine que você pode pegar esse sisteminha, organizar ele, colocar login e senha para os seus clientes, até para você mesmo, para algum familiar, e alimentando e tendo uma visão muito clara do que tem a pagar, do que tem a receber. Então isso é só uma ferramenta simples para o seu dia a dia ou para algum cliente muito simples. Precisou pagar? Não, isso aqui foi gratuito. A ideia é provocar você para continuar mexendo, entendendo. E uma coisa é fato: não existe almoço de graça. O sistema é simples, é barato, é fácil de fazer, você não gastou nada com ele? Não. Mas você vai gastar tempo, vai gastar dedicação e vai gastar empenho ali, energia para poder pensar, para poder aprender e entender como as coisas funcionam. Este é o custo real. Não adianta, não existe almoço de graça. Tudo que você for fazer, por mais que dizem que seja de graça, você vai gastar um tempo, você vai gastar uma energia. Só que imagina só, em vez de você pegar um caderno e anotar com caneta vermelha, com caneta azul, tudo que entra e tudo que sai, e ficar preocupado com isso e ter um acesso direto aqui, você pode gastar uma pequena energia de tempo construindo algo, acessando pelo telefone, pelo computador e tendo uma praticidade muito mais clara do que tem a pagar, do que tem que a receber. É claro que eu vou fazer isso lá para minha casa, porque eu não quero pagar um sistema de RP caro para poder cuidar das minhas finanças. Eu vou deixar um link aqui embaixo do Conta Azul, caso você tenha interesse em ver um sistema já pronto, já completo, que já tem integrações, não tão simples, mas que te auxilie na sua empresa. E ele tem um valor muito mais baixo com esse cupom de desconto que vai estar dentro do link. Você comprando com ele, com certeza a gente pode te auxiliar nessa implantação sem custo, tá bom? Porque só o fato de você vincular a conta já nos ajuda. Então vamos voltar aqui. Nosso aplicativo ficou legal, foi feito pelo Lovable e eu posso pedir qualquer outra coisa para ele. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o que, que faltou aqui para gente? Insira contas bancárias e saldo de cada conta. Por exemplo, eu vou pedir para ele inserir contas bancárias e os saldos de cada conta. E aqui ele vai criando e a gente vai tentar ver isso depois, certo? No aplicativo do naquela conversa que eu estava com o Cláudio, falando sobre o aplicativo, de usar dentro do próprio Cloud, não quero mais aquele negócio e tudo mais, ele criou aqui para mim e me mostrou como criar um RP financeiro dentro do próprio Cloud. E ele criou isso aqui. O que eu precisei fazer? Eu precisei abrir o aqui na janela lateral, deixa eu colocar para vocês a outra visão. Pronto. Precisei abrir aqui na janela lateral, artefatos, e dentro da janela de artefatos eu cliquei em aplicar um aplicativo e subi o arquivo JSX que ele tinha feito para mim, e ele criou todo esse sistema que vocês estão vendo aqui no menu lateral. E tudo aceito, pedi para publicar e tal, e eu criei o sisteminha dele. Pronto. Eu criei o sisteminha pelo próprio Cloud, e aqui ele gerou um link para mim, e da mesma forma o conteúdo gerado pelo usuário e não verificado. Tá, entendi. Ele criou aqui um sisteminha dentro do próprio Cloud para a gente poder estar utilizando. Então aqui tem despesa, categorias, projeções, uma visão geral mais simplificada, não tem os gráficos aqui, tem os lançamentos. A forma de lançamento é um pouco diferente, mas vamos tentar criar uma aqui, ó. Conta meu, de luz. Vamos ver aqui. O valor da conta de luz, 350. Data para pagamento, vou colocar dia 15. Tipo, despesa a pagar, saldo pendente, categoria, pode ser moradia? Pode. Ele já trouxe aqui algumas categorias pré-lançadas. Adicionar lançamento. E aqui eu vou criando mais, tá? Eu vou colocando aqui, por exemplo, sistemas. Valor, vamos ver aqui, 110, 100 reais. Dia 15, eu pagar, transporte, lazer, vou colocar como lazer, um sistema para lazer. Estou criando coisas aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui teste, valor, 1.000, despesas a pagar, alimentação, certo? Então, aqui ele vai criando os lançamentos. Eu posso ir marcando como pago ou não, status pagos ou não. Consigo ver as projeções e criar as categorias. Eu só tenho essas categorias. E aqui, se eu pagar como pago, deixa eu ver como é que tá as projeções. Ele já me mostra, ó, saldos negativos, saldo atual.
Posso colocar entradas, então vamos adicionar um novo lançamento? Vamos colocar aqui salário. Vou colocar os mesmos 3.200. Hoje, é uma receita, ela tá paga. Vou adicionar salário. Então olha só que interessante. Ele já veio o salário marcado como pago. E aqui eu já tenho, ó, o saldo atual, o acumulado e as categorias e uma visão geral. Ele me trouxe um pequeno gráfico aqui, ó, do que eu tenho a receber, do que eu tenho para despesas. Então, próximas contas a pagar, pendentes, ou seja, um aplicativo simples, prático, seu controle financeiro, sem gastar muito por isso, utilizando o próprio cloud de maneira gratuita, certo? Mas aqui entra a continuidade desse vídeo. Nós fizemos algo no cloud para que você possa utilizar. O custo disso é você continuar a partir daí e brincando e fazendo. Nós fizemos no Lovable, da mesma forma, você pode ir ajustando, inclusive a gente já pode até ver como é que está lá a organização que eu pedi para ele. Adicionar detalhes, pré-visualizações, adicionei contas. Vamos ver como é que ficou? Vou atualizar aqui. Visão geral. Projeção categorias. Cadê ele? Fez ou não fez? Ah, tem as contas bancárias, então tem que publicar. Eu vou atualizar a publicação daquele mesmo endereço. Ele está atualizando aqui em cima. Quem pode ver esse site? É público. Qualquer pessoa com essa URL. Eu vou disponibilizar essa URL aí para vocês. Vou deixar aqui embaixo. Análise de segurança, ele está atualizando. Ele está vendo aqui, testar e corrigir tudo gratuitamente. Está corrigindo os problemas. Posso colocar login e senha, eu posso vender isso para amigos, eu posso deixar uma coisa mais prática para um determinado setor. Imagine você que você está construindo algo aí para o seu trabalho, que todos os seus colegas de trabalho têm uma certa demanda em casa com alguma rotina. Você pode criar algo bastante simples aí e útil para eles e marcar como leitura. Então ele está atualizando, está fazendo as correções. Deixa eu ver se ele já atualizou aqui. Para aparecer contas bancárias. Atualizou. Olha só que legal. Se eu clicar aqui em contas bancárias, eu posso colocar um banco, o bank, tipo de conta corrente, saldo inicial 5.000. Vamos colocar assim, adicionar conta. Vou colocar um banco Inter. Conta corrente, saldo inicial R$ 1.000. Adicionar. Vou colocar o Banco Cora. Vou deixar o link do Banco Cora aqui para vocês. Um ótimo banco para você emitir nota dentro do próprio banco e fazer cobrança. Excelente para quem é MEI, para quem está começando. Vou colocar R$ 500 no Banco Cora, adicionar conta. Olha só que legal. Eu já tenho as contas bancárias, fiz os ajustes, tenho os lançamentos, tenho a visão geral, tenho o saldo atual. E aqui eu vou organizando dentro do Lovable, ele vai me atualizando o aplicativo, tá? Então, voltando, fizemos o aplicativo com Lovable, você pode usar em vários outros lugares. Fizemos o aplicativo com Cloud, você pode utilizar em vários lugares e principalmente para você. Só que aqui tem algo interessante que eu queria fazer com vocês, que é o quê? Eu vou pegar aqui uma conversa com o Cloud e vou falar assim, ó, preciso de um prompt para criar uma planilha financeira que funcione como um sistema financeiro com um visual bacana, limpo e que seja prático. Ele criou para mim um, um prompt, ou seja, um comando para que eu coloque no Excel. E aqui que está a grande sacada. Eu vou abrir meu Excel. Dentro do Excel, eu tenho aqui na lateral, nessa altura aqui ó, do meu dedo, eu tenho aqui na lateral o Cloud, clico nele, vai aparecer essa janelinha aqui lateral. Eu vou copiar aquele comando, ó. Coloquei o comando aqui e vou startar. Vejam que a planilha está zerada, está branca, não tem nada dentro dela e eu starto. E olha só que interessante. Ele vai pensar, ele vai perguntar algumas coisas e eu sem digitar nada, enquanto eu alimento aqui minha cuia de chimarrão, ele vai trabalhar nesta planilha. Então vamos ver o que vai acontecer. Então percebam que a gente tem essas possibilidades hoje em dia muito práticas sem precisar ser um expert em Excel, sem saber nada de código.
E a inteligência ela sempre vai potencializar, a inteligência artificial ela sempre vai potencializar o que você tem. Então, você tem que saber de algo. E aqui ele está perguntando: posso começar? É claro que ele deu toda uma instrução aqui na lateral, tá certo? Eu vou colocar sim. Comece, faça. Sim. E aqui começa a mágica. Ele vai começar a construir dentro dessa planilha. E isto é maravilhoso. Isso é muito, muito, muito legal. A gente está construindo. Então você vai ter a possibilidade aí de ter uma planilha simples, de poder oferecer essa planilha para amigos. Muitas pessoas, assim como eu, gostam ainda do Excel, podem utilizar o Excel, podem trazer um arquivo do banco, um extrato do banco, jogar nessa conversa aqui da lateral, porque ele aceita um arquivo. Ele vai ler todo aquele arquivo e vai alimentar a sua planilha. Então imagine que nem para alimentar a planilha precisa. Basta você pegar o extrato do seu banco, colocar aqui dentro do lado do Cloud, do lado do Excel, e ele vai fazer a alimentação. Bom, então aqui voltando para nossa planilha, olha só que interessante. Ele fez o que a gente combinou. Ele está perguntando se deve ou não aceitar tudo. Vou colocar que sim, e para ele poder fazer todos os ajustes. Percebam que a mesma planilha, ele construiu tudo, colocou os gráficos, colocou as informações, criaram aqui os lançamentos, academia, Netflix, Spotify. Ele colocou várias coisas que precisam colocar dentro dos lançamentos, ou seja, você pode lançar aqui de maneira tranquila. Você pode colocar aqui também, ó, é que ele está trabalhando, tá vendo? Ele está mexendo nos gráficos. Então ele altera aqui. Categorias, você pode criar aqui as categorias, despesa e receita e as projeções financeiras. É como ele está ajustando, consegue ter toda a visão aqui, ó. Tá vendo? Ele está validando resultados, está fazendo as etapas, ele está explicando que está criando a base, está construindo lançamentos, constituindo dashboards, KPIs, criar gráficos, e agora ele está aplicando a formatação condicional. Olha só que interessante. Ele criou aqui um controle financeiro pessoal. E à medida com que eu vou colocando as coisas aqui dentro, ele vai construindo essa planilha sem eu precisar digitar absolutamente nada. Então você tem aqui a possibilidade de ter uma planilha, você tem a possibilidade de criar seus lançamentos, fazer suas projeções, isso não só para controle pessoal, tá? Você pode fazer isso para sua empresa, basta você entender e colocar os conceitos corretos. E aqui tem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Enquanto está aqui trabalhando, mostrando, enquanto está aqui trabalhando, mostrando, o que que vocês precisam entender? Que se eu pedir de qualquer jeito, ele vai me trazer algo simples, razoável, mas que vão precisar de ajustes. Por isso que é importante você ter um profissional que te auxilie nesse processo de montagem ou na condução e na elaboração da sua empresa ali na condução dos lançamentos. De maneira simples, ele me trouxe o básico. Se eu quisesse melhorar todo esse conjunto, como é que eu faria? Quais seriam as descrições? Como é que eu poderia mudar os centros de custos? Como é que eu poderia melhorar essas categorias? Como é que eu poderia trabalhar as projeções financeiras? Então, ter um conhecimento mínimo financeiro em relação a isso faz total diferença e utilizar ferramentas parrudas para tudo isso. Então, vocês viram que é possível criar ali uma planilha muito prática com inteligência diretamente na próprio Excel. Você consegue ter um sisteminha financeiro, consegue criar um aplicativo fora da inteligência, dentro de uma ferramenta que já cria esse aplicativo para você, que a gente utilizou o Lovable aqui, e você consegue fazer dentro da sua própria inteligência. Existe um quarto meio diferente, que é do vídeo anterior, que é conectando o banco MCP à sua inteligência. Basicamente, sua inteligência entra dentro do banco, pega as informações e traz para você de maneira tranquila, sem precisar de sistemas. Claro que em muitas situações você vai sim precisar de um sistema financeiro. Se sua empresa está começando a crescer, se você quer uma organização nas cobranças, se você quer automatizar os processos, se você quer facilitar ali as integrações, as classificações, vai aumentando a complexidade, vai aumentando ali as necessidades de integração, necessidade de usuários. Ou seja, o que eu mostrei para vocês aqui é o básico do básico, só para vocês terem a ideia do que é possível, certo? Mas é bastante interessante. E aqui, ó, enquanto eu falo com vocês, ele já terminou o que tinha que fazer. Então,
fez todo o sistema. Se eu quiser trocar a cor, ele pode. Ele trocou os títulos, os botões, as barras, as categorias, as projeções. Eu posso fechar aqui o Cloud e vir a planilha completa. Ele posso inserir mais categorias, eu posso pedir para ele criar um botão para colocar mais categorias, eu posso pedir para ele criar um manual de como utilizar essa planilha, entendeu? Então, a ideia é que você tenha essa visão mais prática, essas possibilidades de construção. Muito obrigado para você que participou até aqui. Fica aqui o meu convite para você nos seguir, para você comentar, para você entrar em contato e dar uma olhada aqui nos links das descrições, né? E a gente se vê no próximo capítulo, no próximo episódio. Meu muito obrigado. Meu nome é Guto César e a gente se vê.